Fala pessoal, você é uma pessoa que tem o hábito de procrastinar, de sempre empurrar para frente o que você precisa fazer? Você já parou para pensar que toda a sua procrastinação vem de um lugar só e não é necessariamente algo que você tenha consciência disso? E aí, ficou confuso com o que eu falei? Então não sai desse vídeo, não procrastina para assistir depois, porque eu vou te explicar tudinho agora. Eu sou Tiago Siqueira, especialista em administração do tempo e qualidade de vida. E esse é meu canal, que aqui eu produzo vários conteúdos sempre atualizados sobre o tema da administração do tempo e qualidade de vida. Se inscreva aqui no canal e me acompanhe. Bem, a primeira coisa que eu vou começar a fazer nesse vídeo é te explicar o que é a procrastinação baseado em ciência. Ou seja, não é algo que eu estou falando da boca para fora ou estou copiando uma fala que vi na internet. Isso é pesquisa e dado científico. Então, sabendo disso, quando começamos a nos questionar o que realmente seria a procrastinação. Segundo o professor Joseph Ferrari, da Universidade DePaul de Chicago, nos Estados Unidos, que é considerado um dos maiores especialistas no assunto, procrastinar para ele é atrasar intencional e frequentemente o início ou término de uma tarefa. O problema é que no longo prazo, a prática do adiamento de tarefas pode atrapalhar mais do que ajudar a pessoa. Ou seja, jogar para frente a tarefa não significará necessariamente que ela estará resolvida. Muito pelo contrário, quanto mais você adia, menos tempo terá para executar essa tarefa. Isso se ela tiver algum prazo para ser concluído ou algum prazo para ser entregue. Então, por pressuposto, nós sabemos que as tarefas elas não vão sumir. O que acontece na prática é que muitas vezes nós procrastinamos porque deixamos as nossas emoções assumirem o controle. Ou seja, o nosso eu do presente é quem acaba dando as ordens e o nosso eu do futuro é que acaba sofrendo com as consequências ocasionadas por conta da atividade que foi procrastinada. Então, se a gente, por esse eu de agora, decide não realizar a atividade, por qualquer que seja a razão, no futuro precisaremos dar conta dessa atividade que já poderia ter sido realizada antes. Mas e por que as pessoas costumam procrastinar? Porque as pessoas costumam adiar a execução daquela atividade, por exemplo, chata, que o seu chefe pediu para fazer. Tentando arranjar uma explicação para isso, Nitin Desai, que é um médico da cidade de Fayetteville, na Carolina do Norte, ele explica que a procrastinação pode vir de uma combinação de questões de saúde mental e física. No nosso cérebro, a procrastinação acontece como resultado de uma batalha entre duas áreas: o córtex pré-frontal, que está ligado à consciência e que te ajuda a planejar o futuro, e o sistema límbico, chamado de cérebro primitivo, que está mais relacionado aos prazeres imediatos. E é o sistema límbico que encontraremos o conjunto de estruturas cerebrais que são as responsáveis pelas respostas emocionais. E já o córtex pré-frontal, ele é o responsável por modular o processo de tomada de decisões. Essa é a parte que está mais ligada à questão da racionalidade. Mas nessa luta entre córtex pré-frontal e sistema límbico, o córtex pré-frontal muitas vezes não consegue impedir que o sistema límbico vença. E isso acaba nos levando ao hábito da procrastinação. E segundo o professor de psicologia na Universidade Carleton, chamado Timothy Pichil, essa é a parte do cérebro que realmente diferencia os humanos dos animais, que são simplesmente controlados por estímulos. Agora, de todo modo, esse processo de tomada de decisões é um processo voluntário. Por exemplo, quando passamos por fortes emoções, como momentos de ansiedade ou de estresse, o sistema límbico impulsivo ainda pode se sobressair e acabamos não conseguindo controlar a nossa racionalidade. A emoção toma conta da nossa ação. E são exatamente nesses momentos que acabamos adiando tarefas mais árduas ou mais chatas, por exemplo, em prol
do alívio temporário que sentimos de, por exemplo, decidir maratonar uma nova série de Netflix ou de testar uma receita que a gente acabou vendo nas redes sociais, no TikTok, por exemplo. Então vamos lá. Se não temos consciência do momento ou não estamos concentrados na tarefa à nossa frente, o nosso sistema límbico, que é uma das partes dominantes do nosso cérebro, ele vai começar a nos dominar. Ou seja, no momento em que procrastinamos, ativamos a nossa mente primitiva, que é exatamente o sistema límbico. E aí seremos mais levados pela emoção e pela impulsividade do que propriamente pela razão. E agora você pode pensar, mas eu procrastino mais que meu amigo. Será que ele é melhor do que eu? Ou ele não tem problemas com a questão da procrastinação, como, por exemplo, eu tenho? Na verdade, o que acontece é que a procrastinação não atinge a todos da mesma forma. Algumas pessoas procrastinam mais que outras, ou seja, elas deixam a mente primitiva dominá-las com mais frequência. E pesquisadores da Universidade de Colorado, em Boulder, descobriram que algumas pessoas são mais propensas que outras a ceder a essa tentação quando uma nova distração se apresenta. Ou seja, algumas pessoas apresentam mais tendências impulsivas. E as pessoas que agem impulsivamente deixam sua atenção ser desviada mais facilmente por coisas que elas acham que lhes darão mais prazer no curto prazo, o que acaba levando ao adiamento dos seus próprios desejos ou metas de longo prazo. E embora não seja garantido que um procrastinador também seja uma pessoa impulsiva, os pesquisadores encontraram uma correlação significativa entre essas duas características, a da procrastinação e a da impulsividade. Além disso, vale frisar que a procrastinação também pode ser uma espécie de quebra do autocontrole, porque nesse momento a mente primitiva da pessoa estará ativada e a falta do autocontrole levará os procrastinadores a terem problemas quando se trata de concluir tarefas, inclusive tarefas que sejam até mais simples ou básicas. Então, vejam, uma tempestade perfeita para a questão da procrastinação pode ocorrer quando se cruzar uma tarefa desagradável com uma pessoa altamente impulsiva, com pouca autodisciplina. E muito por isso, essas características acabaram levando pesquisadores a descrever a procrastinação como a ruptura essencial do autocontrole. E sabe uma coisa que eu nunca vi nenhuma pessoa aqui na internet falando? É que existem pessoas que são procrastinadoras desde crianças, mesmo que elas nunca tenham se dado conta disso. Isso mesmo, a procrastinação ela pode começar na infância e a pessoa nem chega a perceber. Segundo um estudo publicado na edição de março de 2023 da revista Developmental Psychology, a tendência à procrastinação começa já na infância e piora conforme a idade. E aí as pessoas que procrastinam também tendem a ser menos organizadas e aí acabam lutando contra os seus próprios impulsos e a sua regulação emocional, assim como também contra a dificuldade do gerenciamento do seu tempo e também da realização de suas tarefas. Os resultados desse estudo revelaram que a tendência a procrastinar pode surgir no início dos anos pré-escolares, embora a tendência mais comum seja encontrar em crianças mais velhas. Ou seja, a procrastinação pode ser um problema já na infância, em que as crianças não conseguem aprender a dominar a sua mente primitiva. Porém, preste atenção, embora a procrastinação seja um hábito muito comum, nem todos que procrastinam são de fato procrastinadores. Mas também, por outro lado, há procrastinadores que são crônicos. Essas pessoas, ao contrário de quem adia uma tarefa ou outra, costumam levar a procrastinação para todas as áreas de sua vida, como, por exemplo, os estudos, o trabalho, as tarefas domésticas, os relacionamentos, por exemplo, enrolam para responder mensagens ou marcar encontros. E estima-se que 20% das pessoas no mundo se encaixam nessa de ser um procrastinador crônico. E para essas pessoas que são consideradas crônicas, será preciso ir na causa central que desregula as suas emoções para poder trabalhar a mudança do hábito. Agora,
Para os 80% das pessoas restantes que não são consideradas crônicas, felizmente, técnicas mais simples de gerenciamento do tempo e de organização do trabalho costumam ser bastante eficazes. E talvez seja aqui que você possa estar, nessa parcela dos 80% das pessoas, que se conseguir dominar alguma técnica, pode melhorar muito com a sua questão da procrastinação e, por consequência, melhorar a gestão do seu tempo. E qual técnica pode ser? Eu criei a regra dos 3 segundos. É uma técnica simples, mas costuma ser bastante eficaz. Com essa regra, você vai conseguir sair do transe que a mente primitiva normalmente lhe coloca e que muitas vezes faz você cair na armadilha da procrastinação. Pense comigo, quando, por exemplo, você se organiza para acordar cedo, começar a acordar cedo, para iniciar a prática de exercícios físicos. E aí, em algum momento, você começa a ter aquela preguiça, aquela indisposição de pôr em prática o que você planejou. Aí, num determinado momento, você pode cair na armadilha de, antes mesmo de acordar totalmente, já desligar o despertador do seu celular ou colocar o dispositivo da soneca para dormir mais 5 minutinhos. E, de repente, acaba não dando mais tempo de fazer a atividade física nessa manhã. E aí você acaba procrastinando essa atividade para o dia seguinte. Isso é muito comum. O problema é que sempre haverá dias seguintes para você ir procrastinando essa atividade. Uma outra situação, imagine você começando uma dieta. Aí, após uma árdua semana de disciplina e cumprindo o que foi planejado, vem que aparece uma linda sobremesa na sua frente, daquelas que você adora. Aí a sua mente primitiva vai atuar e te fazer pensar em comer essa sobremesa com a desculpa de ser somente dessa vez. Ou seja, você vai cair na armadilha que foi armada por você mesmo. E de repente, você vai sucumbir ao seu planejamento e vai procrastinar a continuidade da sua dieta. Então, a regra dos 3 segundos será uma técnica, como eu disse, simples, para que você possa dominar a sua mente primitiva. Para que você, quando chegar esse momento crucial de ter que decidir entre o fazer ou o procrastinar, você poder pensar rapidamente no seu propósito, para evitar você perder o foco do seu objetivo. Esses 3 segundos serão suficientes para, por exemplo, você não pensar 2 vezes e não dar nem tempo e nem espaço para a sua preguiça ou a sua indisposição começar a atuar. E aí, se levantar rapidamente da cama, numa, por exemplo, manhã fria ou chuvosa, para realizar essa sua atividade física. Na prática, se você parar demais para pensar, é muito possível que a sua mente primitiva ganhe de você. A sensação de recompensa que o seu eu do presente terá poderá fazer você esquecer momentaneamente das consequências que o seu eu do futuro sofrerá com essa sua decisão de deixar o que você quer fazer para depois. Então, na prática, essa regra dos 3 segundos vai te ajudar e muito a fazer você procrastinar menos, a fazer você ter mais qualidade de vida, a ter mais tempo para a família e a ter mais tempo para você mesmo, para você cuidar de você e da sua própria saúde. Então, a regra dos 3 segundos é uma técnica simples para você tomar o controle da sua mente racional e conseguir quebrar o potencial domínio que a sua mente primitiva pode ter sobre você. Em suma, aplicando na sua vida a regra dos 3 segundos, você vai conseguir quebrar o domínio da mente primitiva e passar a administrar melhor o seu tempo, evitando procrastinar o que você coloca como prioridade para você fazer. É isso aí. Aplique essa técnica na sua vida. Utilize a regra dos 3 segundos. Mas e aí? Me conta. O que você achou? Gostou dessa técnica? A regra dos 3 segundos? Comenta aqui abaixo o que você achou. E se gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like e compartilhar com os seus amigos. E até a próxima.